Agora, deixa eu falar aqui, do lado de cá, eu quero que vocês olhem, todo mundo, para esse meu mano aqui. Mas antes de falar dele, tá aqui o Wellington, que eu tive o prazer de conhecer aqui já em Brasília, que trabalha com a visão mundial, já estivemos juntos algumas vezes. Sim. Ele me tem sido preciosíssimo trazendo amigos queridos para me encontrarem, como o Carlinhos Queiroz, como o Valdir Stoernagel, e hoje trazendo o meu amadíssimo Manfred Grellert, o Manfredo. E conheci o Manfredo, estava falando hoje aqui em casa, cedo, para quem estava à mesa tomando café comigo. Eu conheci o Manfredo, eu era bem menino, pregando o Evangelho, com 22 para 23 anos. Ele era pastor da Igreja Batista na Capunga, no Recife, deão do Seminário Batista daquela região nordeste do Brasil. E eu ia pregar muito no Recife, levado pelo João Campos e pelo Robson Cavalcante, pelo Edgesse Martins, por vários irmãos daquela época, né? Alguns ainda vivem como Edgesse. O Robson já partiu, o João Campos também, mas o Edgesse está vivo, graças a Deus. Então, eu ia e ouvia falar do Manfred, e acabou que eu fui a Capunga conhecê-lo, e dali em diante nós começamos a ter uma relação mais próxima por causa dos eventos que começaram a ser propostos de unidade da igreja entre eles. Isso ele já vinha de uma história, ele já tinha uma história com o Comitê de Lausanne e com movimentos de unidade do ponto de vista mundial, e aqui na América Latina e outros também. E no Brasil não havia nada que tivesse se adensado ainda por muito tempo. E aí surgiu a ideia de se promover um encontro de todos, o que veio a se chamar de Congresso Brasileiro de Evangelização. Nesse período ele já tinha deixado a Igreja da Capunga, já estava presidindo a Visão Mundial há uns 2 ou 3 anos. E foi uma época na qual ele e vários outros, incluindo eu, nos reunimos com muita regularidade sob os auspícios da Visão Mundial para planejarmos e promovermos um evento que veio acontecer em outubro de 1983, no dia da Reforma Protestante. Foi o dia do encerramento do evento, dia 31 de outubro, no Mineirinho, em BH, com provavelmente a maior expressão de representatividade qualitativa das denominações evangélicas na história do Brasil. Não seria exagero se dizer isso. Eu não tenho conhecimento de nada que tenha sido feito depois que tenha tido o escopo de abrangência vindo dos luteranos no Sul a todos os grupos históricos, cobrindo os grupos pentecostais históricos como a Assembleia, os pentecostais não tão históricos quanto a Assembleia, todos presentes. Até os mais refratários, que não se fizeram representar de modo oficial, presentes estavam para observar o que estava acontecendo. Antes disso não tinha havido nada igual. Depois daquilo nunca mais houve, e hoje em dia seria absolutamente impensável, porque aquilo que naquele tempo ainda se chamava e se interpretava como um corpo de igreja no Brasil já não existe mais, porque aquelas pessoas que tinham consciência de corpo, também a maioria delas já se foi. Na Assembleia de Deus, por exemplo, naquele tempo, quem representava o movimento era o pastor Alcibiades Pereira de Vasconcelos, que era um príncipe de entendimento. Hoje você vê o esbravejamento malafaico e compara com aquela doçura principesca e inteligente, mansa e amorosa e piedosa de um Alcibiades Pereira de Vasconcelos, do Lawrence Olson,
de tantos outros que participavam ali, queridos, né? O Abraão, tantos que fizeram parte do movimento e do processo. Pois bem, incluía todo mundo, e de todos os grupos, e os que não foram, de um modo, participaram de outros. Durante aquele processo, aqueles 3 anos de preparação, foi quando a nossa amizade foi se galvanizando. Ele bem mais velho do que eu, àquela altura, porque eu era um menino. Em 83 eu era um menino de 27 anos de idade. Tinha 27. E, aliás, quase 28. Eu já tinha feito, eu sou de 55, estava aí praticamente 28 anos. E você, àquela altura, hoje, quantos anos você tem? 72. 72, então eram 13 anos de diferença. Aos 28 anos de idade, isso tem um significado, né? Muito maior. Quanto mais velhos a gente vai ficando, as aproximações vão acontecendo, né, Manfredo? Você vai ficando... Mamãe está lá com 87 e eu me sinto assim meio irmão dela. Pedindo a Deus, Senhor, leve ela antes de mim, para ela não ter tristeza. Eu posso ir antes dela, enfim, tudo vai ficando meio colado depois de um certo tempo. Mas naquele período eu sentia mesmo a força da idade, da experiência de tudo, como ainda hoje sinto, mas eu digo que no olhar de um rapaz de 28 anos de idade é diferente. E nós íamos atravessando a rua, depois do evento do Congresso Brasileiro de Evangelização, eu fiquei mais uns 3 dias lá, e nós fomos almoçar, acho que 2 dias depois. Eu encontrei com ele na sede da Visão Mundial lá no Savas, e nós saímos, né, para comer no restaurantezinho ali do lado, comemos, analisamos o evento, como tinha sido e tal. Quando a gente ia atravessando a rua de volta para o escritório, ele botou a mão no meu ombro assim, eu senti um peso de um amor forte, viril, espiritualmente falando, e forte. E ele me falou: meu irmão, eu oro muito por você, porque você é novo demais para estar recebendo todos os olhares, as atenções, as convergências, as expectativas, as responsabilidades e as tentações que vêm com todas essas coisas. E eu oro de todo o coração para o Senhor te preservar. E durante todos aqueles anos, que foram muitos, algumas das coisas mais gostosas e prazerosas que me aconteceram relacionadas ao banco. Por exemplo, comunhão em viagens tão agradáveis com ele, como Sam Cameleison, com os outros irmãos, congressos da Visão Mundial aqui em Manaus, e pelo Sul, e pelo Nordeste, e em outros países, e encontros mundo afora, e sobretudo os 2 anos que eu e minha família tivemos a chance de morarmos na cidade deles, em Claremont, dele e da família, na Califórnia, auspiciados pela Visão Mundial, onde ele era um dos vice-presidentes e que me deu uma bolsa para estudar lá, e me ajudaram juntamente, e o Leighton Ford entrou no segundo momento. Foram os 2 grupos que me auspiciaram para que eu e minha família tivéssemos aquele tempo de tanto refrigério e comunhão, e as nossas galinhadas de domingo, farofadas lá em casa, na casa dele, no Mount Baldy, lá em cima, né? e com o Antônio Carlos, e com a moçada do Fuller, e tanta diversão. E no dia da calamidade, a primeira pessoa que me liga na Flórida, me dizendo: Caio, estou chegando aí amanhã para te ver, foi ele. E aí eu fui pegá-lo lá no aeroporto de Miami.
e fomos para um restaurante chamado Le Tub. Todo cheio um restaurante de cowboy na beira do lago. Chegamos ali, acho que meio-dia mais ou menos. Sentamos, pedimos uma comidinha e conversamos o resto do dia. E eu estava dizendo, ali ao café da manhã, eu abri todo o meu coração para ele, como eu não tinha aberto para ninguém, apesar da primeira coisa que dele me ter dito, quando eu comecei a falar, foi: olha, meu irmão, eu só estou aqui por causa de você, porque eu te conheço. Então você fala se te fizer bem. Se não te fizer bem, não precisa. Sobre a minha separação, ele tinha convivido muito com a Alda também. Ele disse: nessa briga aí eu não tenho lados, agora a sua amizade não muda. Então sempre foi assim a vida inteira. E depois daquilo, em todas as coisas, de modo que, quando às vezes as pessoas no curso da vida ficavam perguntando quem eram os meus pastores, eu nunca andei dizendo para ninguém, porque eu acho tudo isso uma tolice. Mas quem tinha um pai como eu tive, tinha um pastor perene ao lado, a quem eu sou eternamente endividado. Uma mãe como a minha, uma pastora perene, não é que a mamãe nunca teve menor papa na língua para me dizer qualquer coisa em tempo nenhum na vida, nem hoje teria, morrendo. O Manfred foi um deles, a vida inteira, sempre numa relação de amizade, sem patronizing e nada, só amizade, mais sabedoria. E alguns outros, como o Guilhermino Cunha, que esteve aqui com a gente uns meses atrás, com uma pessoa que teve um papel identicamente importante, forte e íntimo na minha existência, juntamente com você, meu. De modo que é um prazer imenso no coração que eu recebo você hoje aqui. E me fala um pouquinho. Tem muita gente que te ama nos vendo agora. Nós temos aqui milhares de pessoas nos vendo ao vivo no Brasil e no mundo inteiro. Mas nós estamos em casa. Isso aqui não é um flagrante que nós estamos permitindo que as pessoas tenham da sinceridade do nosso estar fraterno. Como está a minha querida Eliane? Eliane está bem. Eliane está bem. Curtindo os netos, temos 5 agora. E estamos envelhecendo, né? A vida se simplificando. Mas eu estou revendo amigos nessa etapa da vida. Essa é uma das viagens. E a minha primeira parada foi Brasília para vê-lo. Começou por aqui, né, pastor? Começando por aqui. Amém. As coisas foram mútuas, Caio. Eu me lembro, a primeira vez que escutei você pregando foi num congresso de pastores em BH, aí no centro do SESI, o SESC, né? E foi um sermão que eu nunca esqueci, e que eu depois tentei ou melhorar ou piorar, ou quer dizer, mas foi a passagem de Lucas 10, que fala da evangelização, que fala do bom samaritano, o serviço, e de Maria e Marta, a espiritualidade. Né? Então acabou o evangelho integral. Da evangelização do serviço a partir de uma espiritualidade. Coração de Marta e capacidade de coração de Maria e capacidade de trabalho da Marta. É verdade. E em outros eventos, né? Eu creio que isso é uma questão espiritual, questão psicológica. A gente é adereçado por algumas pessoas, como que as defesas baixam, quem sabe a gente ama, gosta da pessoa, e você, nas mãos de Deus, foi uma pessoa que me abençoou, que me falou a níveis de profundidade da minha vida, né? E que enriqueceram a minha vida. E eu me sinto privilegiado em ser usado por Deus para abençoá-lo também, e você também para mim, querido. Só fez isso para mim o tempo todo. O tempo todo.
o que dizer? Eu vejo um Brasil ainda sonhando com um projeto de nação decente, né? Uma igreja evangélica hoje muito maior, mas não co-construindo realmente como poderia, como gostaríamos que fosse. Um Brasil mais brabo, né? Quem sabe, do ponto de vista da igreja, o divisionismo impera, agora como que isolamento também de muita gente, mas permanece a figura de Jesus Cristo, certo? A quem amamos, a quem queremos seguir de todo o coração, um discipulado de testemunho, de serviço, de luta pela justiça, do sonho do reino. E as pessoas que me acompanharam dizendo que eu estou fascinado ultimamente com 2 textos importantes. O Sermão do Monte, que é extraordinário, em que estou entrando cada vez mais, e quem sabe saia algum livrinho por aí dentro de uns anos. Espero que sim, amigão. E grandes mudanças, por exemplo, Aquino nas Filipinas, Mandela na África do Sul, o Martin Luther King, e a Revolução na Europa Oriental, especialmente a Lech Walesa na Polônia. Todos movimentos não agressivos, né? Pacíficos, né? Mas uma atitude corajosa de enfrentamento, mas a partir do sermão da ética, da não violência, né? Então, e o Sermão do Monte por trás disso, né? Influenciando as pessoas. A outra é o Apocalipse. E é o seguimento tenaz, resiliente do Senhor em meio às tentações, às provações, às perseguições do império, com o olho naquele que está centrado no trono, com nossa fé centrada nele, olhando a igreja, olhando a história, olhando o fim, e buscando praticar o seguimento do Senhor nesse processo histórico, né? Então, essas são coisas que fascinaram minha vida, me fascinam hoje. E eu não sei se você conheceu o Juan Stam, um americano costarricense, né? Conheci. Ele escreveu 4 volumes num comentário de Apocalipse, e aquilo como que foi um batismo assim, de alegria, de compreensão, de renovação de fé, de comprometimento com o Senhor. Que beleza. E vê-lo aqui, querido amigo, é muito bom. Meu mano. Você está de pé? Graças a Deus. E, quando em Manaus, eu tinha ido mais vezes a Manaus. Sempre fui ver seus pais. Primeiro os 2, depois a sua mãe. Sempre oramos juntos, orando por você. Meu pai te amava com uma ternura caliente, extraordinária. Era impossível chegar lá sem ele querer notícias suas. Sempre. E a mamãe está indo bem devagar. Nós a pusemos em casa, estamos em volta dela, né? E ela está indo, graças a Deus. Agora conseguimos um equilíbrio em que as dores foram todas supressas, porque ela estava com tanta dor que ela dizia: meu filho, me tira daqui. Aí eu sei que ela é bem-humorada, e eu tento não pesar com ela. Um outro modo de tratar é diferente do modo como eu tratei o papai naqueles 2 meses de partida dele, que era outra relação. Com a mamãe eu estou mantendo a naturalidade do que sempre foi, né? Então, quando ela diz: ai, meu filho, me tira daqui, eu digo: mamãe, a senhora quer ver TV? Aí ela: não. Quer que eu leve a senhora para o jardim? Não. Quer que eu não sei o que? Não. Eu digo: então, para onde é que a senhora quer que eu leve a senhora? Aí ela diz: para lá. Eu digo: mas lá, mãe, eu só por convite. Só o chamado. Não dá para ir agora. Ela: Caifado. Aí ela ri. Eu vou relaxando a bichinha, porque graças a Deus ela tem um bom humor maravilhoso. Mas fala com ele que eu não aguento mais. Eu digo: eu estou falando, mas essa coisa de veneta do noivo, mamãe. O noivo tarda, as bichinhas ficam esperando, com a candeia na mão, mas faz parte, mamãe. Ela caiu fora, eu sei. Então, eu vou assim tentando tornar mais leve.
E as minhas manas estão lá, e sobrinhos maravilhosos também estão lá. Eu já fui 3 vezes, vou a 4ª daqui a mais uns dias. Mas dá meu abraço, meu carinho. Eu darei. E olha, tenho certeza, lúcido o suficiente para processar tudo e dizer para ele também, meu filho. Ela é muito, muito querida. Ela tá linda lá. E eu tive um prazer grande, que me foi facilitado pelo Wellington, que trouxe o nosso querido amigo comum Valdir Maceleda aqui. E nós almoçamos, tivemos um tempo gostoso. É um outro companheiro de longa data e que tem um vínculo de ter recebido a vida inteira o mesmo tipo de carinho, de ajuda, de estímulo, de cobertura que você deu a mim. E pelo que eu sou grato, sobretudo, pela cobertura da fidelidade do seu carinho, do seu amor. Também não me esqueço nunca de um dia, já no ano 2000, aí por volta de março de 2000, fevereiro, março de 2000, você estava no Brasil, você tinha ido ao sul ver parentes seus. Alguma coisa tinha acontecido lá. Mas antes, você tinha parado em Manaus. E você visitou papai e mamãe. E conversaram. E de lá você foi ao sul, e voltando do sul você esteve em Niterói comigo. Eu estava morando num apartamento. Lembra disso? Eu lembro. Aí ele chegou lá e falou, entre tantas coisas, a gente batendo um papo. Ele disse: eu estou vindo lá da casa dos seus pais. E falou. Eu recebendo aquelas notícias, e aí no fim ele me disse o seguinte: mas você sabe que o que faz diferença lá é o amor. E eu estava num dia tão abafado. Eu tinha sofrido uma semana antes um assédio horroroso de uma mídia cheia de carnificina. Ainda estava aquela história de dossiê Caimã, aquilo ia e vinha em fluxos. Quando você pensava que ia aliviar, vinha tudo de novo. Eu estava cansado. Quando ele disse: isso que faz a diferença lá é o amor, não é o falar, não é nada disso, é aquele amor, não é, Caio? Quando ele falou isso, rapaz, eu me transportei para o cenário espiritual da consciência que eu adquiri em Cristo, do meu pai, da minha mãe. Foi quase que um lufado de ar de graça na minha alma, na mesma hora. Aquela declaração que me fez lembrar aquilo do que naqueles dias de tanta aflição eu estava esquecido. Você se transportou para sua casa. E para o significado de que era só aquilo que valia, o resto era o resto, não chega. Então aí me perguntam: quem te pastoreou? Quem, mesmo quando não estava com essa intenção, o estava fazendo sem nem notar. E o meu coração acolhendo o tempo todo e recebendo benefícios a toda hora. Então, muito obrigado, amigão amado, de coração. É muito bom ter amigos assim. Como é bom, né, cara? Que isso, né? E Judá, fala, antes de eu chamar o Judá. Eu vejo assim, uma coisa que eu aprendi muito aqui com você, Caio, e com seus amigos, é tanta serenidade, maturidade de uma amizade. Amém. Que é uma coisa linda. Amém. É de uma densidade espiritual, uma densidade humana. Amém. Sabe? Ele falando das recordações, você se emocionando, contando. É tão lindo a gente ver na vida amigos assim. Amém. Né? Amém. E só assim o tempo e a verdade sobre si mesmo que traz isso pro coração da gente. E aí a gente vai criando essas relações e a vida fica linda. Tem uma metáfora que Jesus nos deu, né? Quando ele diz:
não sei as traduções em português, agora estou falando língua estranha, não tem problema. Mas os que amou, ele amou até o fim, certo? João e não 13. um pedaço, né? E, então, é uma mutualidade de comprometimento, de ternura e também de verdade, de liberdade, né? De apoio incondicional, seja o que seja, né? Uma presença. E é assim que Cristo faz conosco. Amém. E se nós queremos ser mais semelhantes a Ele, e as amizades que enriquecem a vida, sustentam, né? E dão sabor, e dão um pouco de direção, né? E há um espaço de acolhimento sempre, né? E de refrigério. Isso. E a gente vai descobrindo com os anos que é verdade o que o Paulo disse, que o amor jamais acaba mesmo. É bom descobrir ao longo da verdade de Paulo. Não é conceitual mais não, velho. Eu amo o irmão que pregou pra mim, eu ando sem o ver, se eu ver eu acho que eu vou dar um estrangulamento de carinho do tanto que eu amo, não para, não cessa. É um fluxo que não interrompe jamais na vida da gente. Ontem eu estava lá no camarim, no SBT, e esperei mais ou menos 1h30 para começar a gravação, né? E muito carinho lá em volta, mas sobretudo dos irmãos que foram chegando. Aí começaram a saber que eu estava lá, e os irmãos foram chegando. Que irmãos, Caio? Irmãos para todo lado. Tem gente que trabalha lá, no caso? O Xaropinho te mandou um grande abraço. Eu vi uma foto sua com ele no Facebook dele. Do Xaropinho. Eduardo Mascarenhas. Te mandou um grande abraço, um grande beijo. Está lá no programa do Ratinho, na Praça Nossa, né? Meu amigo. A mulher do Arlindo Bozo, eu tenho uma história longa com ele, com ela, com o filhinho, dos filhos deles, que já não é mais filhinho. Ela disse que não perde um papo de graça, está vendo a gente agora ali ao vivo. Gente que trabalha lá, Caio? Sim. Aí começaram a vir muitos que assistem a VMVTV e para todo lado, e gente do passado, que me conhece de muitos anos. Então, toda hora gente, muito carinho, muito carinho, muito carinho. E a ternura desse vínculo inexplicável que nasce dessa identidade absolutamente mística e de natureza espiritual e psicologicamente concreta do nosso encontro em Cristo. Porque pessoas, algumas delas que eu não via há 20 anos, e de repente ali aquela pessoinha com aquela mesma atitude de quem encontrou de novo aquele com quem vai compartilhar a existência para sempre. Que é essa eternidade da fraternidade possuída por essa consciência do Evangelho, né? Como o que o Manfred falou agora, né? Ele falou há pouco que ele está numa fase da vida e num momento da vida em que algumas dessas viagens são viagens para rever amigos, que foi coisas que eu vi meu pai fazendo, e são coisas que eu e a Adriana determinamos que nós vamos começar a fazer. Viagens para rever amigos. Então, é porque a gente chega a determinados momentos na vida em que todos os encontros começam a ser estatisticamente passíveis de que sejam encontros últimos na vida da gente. Gente, meu Deus, é simples assim viver, né? Então, nos últimos 5 anos, toda vez que eu me despedi da minha mãe, ela me dizia: meu filhinho, talvez seja a última vez. Eu digo: meu amor, talvez, mas vai ser rapidinho. se for aquela despedida que você está pensando, vai ser mais rápido ainda, né? Você chega lá, eu já estou lá, porque para ele, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Você sai daqui me encontrar lá e eu ainda estou aqui. Então, agora, se não for já essa definitiva, daqui a pouco tempo eu estou de volta. Aguenta firme aí. Então, mas é com essa naturalidade que a gente tem que tratar. Por exemplo, eu não tive uma continuidade de amizade com o Samuel Doctorian.
aquele pregador armênio, enfim, mas eu sofri um impacto da vida dele na minha, no primeiro ano da minha conversão, muito forte. Muito forte. E uns 25 anos depois, ele teve uma outra passagem rápida na minha vida, com um impacto muito, muito forte num episódio. Embora a gente tenha tido muitos outros encontros, mas foram essas duas coisas. E eu sei que ele está bem idoso, velhinho, na Califórnia, e eu quero visitá-lo lá em Pasadena. Bem-vindo lá em casa. Não, mas ele pede conversa fiada. Já não precisa. Você me ouviu falar isso, falou viu? O que eu falei? Eu ia visitar, visitar ele, aproveitar e visitar o Sam Kamalason, o Samuel Doctorian e outros companheiros daquela região, mas Paul pedir Pearson. lá, o Paul Pearson, e viajar para a casa do Leighton. Se desse condições, eu disse, ainda dou uma chegada a Montreat, só para dar um último cheiro na careca do Billy. Algumas coisas assim, bem pontuais, assim, de pessoas que estão no outro continente, mas a tua alma se irmanou e trouxeram contribuições, como, por exemplo, a do Manfredo, é de uma natureza contínua, diferente. A gente tem uma história, não são pontos, não são pontualidades profundas, são continuidades profundas. Isso é extraordinário e maravilhoso. E Caio, aquela frase que a gente é a soma das pessoas que a gente convive com elas, né? Então, de alguma maneira, a gente no decorrer da vida vai assimilando, essas pessoas vão somando, e no final a gente não sabe mais quem nem a gente é direito, porque a gente é meio que tem um pouco de cada uma, né, dessas pessoas, né? A gente acaba pro bem e pro mal. Pro bem, nós também somos legião. Nossa identidade é formada de contribuições de genética espiritual e psicológica infinda. É uma cadeia de assimilações que não produzem um mimetismo de desidentificação. É parte, inclusive, da individuação, a depuração desse extrato no nosso ser, né? VNV TV, o canal é você.